Bom, pessoal, vamos lá, como eu sempre faço, né, uma bateria de exercícios. Lembrar que esses exercícios que a gente vai fazer agora não estão, né, no e-book, são questões novas. Então, gente, vamos lá, vamos prestar bem atenção nessas correções para a gente acrescentando informações novas e consolidando aquelas que a gente já estudou na aula de teoria. Então, vamos lá, para a gente detonar essa bateria de exercícios. Vamos lá. Bom, a primeira questão está aí, tá, gente? Fala assim, a lei complementar editada para evitar desequilíbrios financeiros, criando regras estruturadas capazes de incluir melhores práticas de gestão pelos entes públicos, inibindo gastos superiores à arrecadação, ficou conhecida como, uma pergunta bem fácil, né? É a famosa Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra A, né? Lei Complementar 101, uma norma geral, né, que é de 2000, exatamente promulgada no dia 4 de maio de 2000 e entrou em vigor no dia seguinte, que foi a data da sua publicação. Então essa questão ela é extraída do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante aqui destacar, né, que exatamente o objetivo principal da Lei de Responsabilidade Fiscal é evitar desequilíbrios financeiros, né, de forma que os gastos, inibindo que os gastos sejam superiores à arrecadação. Então, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é buscar exatamente esse equilíbrio, tanto orçamentário quanto financeiro, entre receitas e despesas. Então, questão 1, gabarito, letra A. Vamos para 2. A respeito dessa situação hipotética, vamos primeiro ler a situação hipotética, né? Determinado Estado da Federação não promoveu a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os impostos de sua competência constitucional. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. Nos termos da LRF, esse Estado está impossibilitado de receber transferências voluntárias da União em 2020. Então, gente, olha só. Essa questão ela foi extraída, né, do artigo 11. E o artigo 11 fala que o ente que não instituir, prever e arrecadar todos os seus tributos, ele não poderá receber transferências voluntárias. Ele é considerado irresponsável, né? Ele não cumpriu um requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. E se por acaso ele não instituir os impostos, ele também fica impedido de receber transferências voluntárias. Então o ente que não arrecadar os seus impostos, de fato ele não pode receber transferências voluntárias. Porém essa questão, tá, gente, está errada pelo seguinte detalhe, porque é o detalhe do ano, né? Na verdade, ele não poderia receber transferência em 2019, porque foi em 2019 que ele não instituiu, previu e arrecadou todos os seus impostos. Mas aqui, quando fala em transferência voluntária, fala em 2020. Então, em 2020 não é a regra. Em 2019 que ele estava impossibilitado. Em 2020 a gente não sabe, porque a questão não fala isso. Então, foi uma pegadinha, né? Por isso que a questão está errada. Então, gente, só foi uma questão de ano, porque a regra é essa. Se o ente não instituiu e arrecadou os seus impostos, ele não pode receber transferência voluntária, mas no ano que ele não instituiu. No ano seguinte, por exemplo, 2020, se ele tivesse instituído, ele poderia ter recebido. Então, essa era a pegadinha da questão. É importante lembrar, né, a União, ela é considerada, ela não cumpre esse requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal, porque ela ainda não instituiu e arrecadou o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que está previsto lá na Constituição Federal como competência da União. É interessante que a própria União fala que ela mesma se denominou através dessa lei como irresponsável, né? Agora, sempre é importante lembrar que a sanção, que é não receber transferências voluntárias, é só para quem não instituir todos os impostos, né? Porque não instituir todos os tributos, aí vai entrar taxas e contribuições, aí nesse caso é irresponsável. Agora a punição é somente para impostos. Ficar atento a esse detalhe. Vamos lá para mais uma questão. Vamos para a questão 3. Então vamos lá para a questão 3.
Nos termos do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, se verificado ao final de um bimestre, né, então se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecido no anexo de metas fiscais. O município deverá limitar o empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, o referido diploma legal estabelece expressamente nessa situação que não serão objetos de limitação das despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento. Então, gente, essa questão ela advém do artigo 9º, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela fala exatamente que o ente, caso ele tenha risco de não cumprir as metas fiscais, ele tem que fazer limitação de empenho e movimentação financeira, mas não pode ser qualquer despesa, né? Então ele não pode limitar as despesas relacionadas às obrigações constitucionais e legais, e também as que foram ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e os serviços da dívida. Lembra que eu falei que os serviços da dívida, o juros principal da dívida, eles também têm que ser pagos, mesmo quando tem risco de não cumprir as metas fiscais? Aquela questão de assegurar, né, garantir o recurso do investidor, né, que emprestou dinheiro para o município, comprou títulos públicos do município, que precisam receber os seus juros e também o pagamento do principal daquilo que foi emprestado. Então, o serviço da dívida ele nunca entra como exceção, né? Ele tem que ser pago, mesmo nesses casos. E também qualquer outra despesa ressalvadas pela LDO, inclusive, claro, sempre lembrando as obrigações constitucionais, deixar de aplicar o limite mínimo em saúde, educação, obrigações legais, né? Pagar, por exemplo, a contribuição previdenciária, pagar as despesas de pessoal obrigatórias, né? As despesas que por contrato também são obrigatórias, têm que ser pagas. Somente aquelas devem ser limitadas àquelas de caráter discricionário, geralmente despesas com investimento, obras, onde o governo tem uma discricionalidade para realizar ou não. Então essa questão, gabarito, letra A. Vamos lá para a questão 4. Então vamos trabalhar agora a questão 4. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá. Então, engraçado, né? O PPA, o artigo que trabalhava o PPA, que era o artigo 3º, foi revogado. Então, não tem normatização na LRF sobre PPA. Mas, em compensação, o artigo 4º, que fala da LDO, né, essa questão ela advém lá do artigo 4º, estabeleceu uma série de competências para a LDO. E uma delas está aqui na letra E, que é exatamente o gabarito. Normas relativas ao controle de custos, a gente vai estudar isso, né? Mas a administração pública agora ela é obrigada a ter um sistema de custos, né? Então, as normas relativas a controle de custos ficam na LDO e também a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Então, essas normas também ficam relacionadas, discriminadas na LDO. Como eu falei, né, a LDO, como a Constituição fala, a LDO é uma lei que orienta a elaboração da LOA. Então, basicamente, ela vai contemplar tudo aquilo que, de alguma forma, possa também contribuir com a apuração do desempenho daquela gestão, né? Com a avaliação dos resultados dos programas, a economicidade através de normas pertinentes a controle de custos, né? Custo-benefício das ações. Então, gabarito letra E. Vamos lá, né, para mais uma questão, questão 5. Com relação a déficit público, a reforma administrativa, a reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgue o item a seguir. Define-se regra de ouro como instrumento de controle de gastos públicos federais que estabelece limite ao crescimento das despesas do governo durante 20 anos. Não, gente, essa regra que estabelece um limite de crescimento das despesas do governo durante 20 anos é o teto de gastos. Então, é o teto de gastos que foi estabelecido por emenda constitucional que estabelece esse limite de gastos, né,
das despesas primárias por 20 anos, exatamente para que seja feito um ajuste fiscal e reduza, né, o déficit público, né? Então foi estabelecido através de emenda constitucional esse instrumento chamado teto de gastos, onde os poderes, né, e órgãos não poderão aumentar suas despesas por um prazo de 20 anos. Então hoje, né, basicamente é só o valor anterior, o gasto que foi anteriormente, mais a inflação. Não pode ter um aumento superior ao IPCA, que é o índice que foi considerado de correção para essas questões envolvendo aí o teto de gastos. Regra de ouro é aquela que fala, que veda, né, traz aquela vedação, proibição, né, onde a receita com operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital. Então essa é a regra de ouro que está lá na Constituição Federal também, no artigo 167, e também está na Lei de Responsabilidade Fiscal, só que o da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está lá no artigo 12, o dispositivo foi suspenso porque não tem a exceção. Então, lembrar que a regra de ouro é aquela que fala que a receita com operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital, porque se acontecer isso, basicamente está sendo pego o dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente. E aí, é isso que a regra de ouro não permite. Porém, tem aquela exceção, né, gente? Tem que tomar cuidado. Que o Congresso Nacional pode autorizar a receita com operação de crédito ser maior do que a despesa de capital por maioria absoluta, tá, gente? Mediante créditos suplementares e especiais. Então, essa questão 5, ela está errada, tá bom? Então, ficar atento só a esses detalhes. Vamos lá, né? Vamos para 6. Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se renúncia tributária concessão. Lembrar que isso aqui, né, está no artigo 14, que trata de renúncia de receita, que basicamente é renúncia de receita tributária, né? Então, subsídio está dentro, né, parcelamento e ampliação da base de cálculo. Parcelamento não está, e ampliação da base de cálculo vai aumentar a arrecadação e não redução, né? Se fosse redução da base de cálculo, tudo bem. Ampliação, não. Ampliação aumenta a receita, então não pode ser ampliação. Parcelamento não existe, tá, gente? Alteração indiscriminada de alíquota e subsídio. Na verdade, redução indiscriminada de alíquota pode aumentar ou diminuir. Ele não está dizendo aqui que está diminuindo, está falando alteração, qualquer alteração. Então aqui pode ser mais, aumentar ou diminuir. Só vai ser renúncia de receita se diminuir, tá bom? Isenção em caráter geral. Cuidado, tá, gente? Como a gente visualizou lá no estudo do artigo 14. Só vai ser considerado renúncia se for isenção em caráter não geral, tá bom? E alteração discriminada de tributos. Não, só se for redução. Parcelamento também está fora, perfeito? Vamos para D. Remissão, subsídio e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Aqui está tudo certinho. Então, se o governo conceder uma remissão, subsídio ou benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado, aquele caso que eu falei dos jogadores de futebol, isso é considerado um benefício fiscal, né? Um privilégio fiscal. Então, nesse caso aí é considerado renúncia de receita. Então, gabarito dessa questão, D de dado. Então, advém lá do artigo 14. Vamos analisar a letra E. A letra E está errada aqui, né? Quando ela fala isenção em caráter geral. É isenção em caráter não geral que é considerado renúncia, né? E também tem que tomar cuidado com esse detalhe que é fundamental. Então, gabarito, nesse caso, a única que tem todos os itens enquadrados como renúncia de receita é a letra D de dado. Vamos para 7, né? Então, agora vamos para a questão 7. No conceito de receita corrente líquida dos estados, são deduzidos os valores das transferências que eles fizerem aos municípios por determinação constitucional. Então é aquele negócio que está lá no artigo 1º que fala exatamente essa questão. Então, gente, lá no artigo 1º, no artigo 2º, vai ter o conceito de receita corrente líquida. Primeira coisa, só entra a receita corrente. É líquida porque o legislador, né, ele queria que ficasse somente aquilo que de fato vai ficar no ente. Então, se ele recebe receita corrente líquida, que ele é obrigado, por determinação constitucional, a passar por outros entes, ele tem que deduzir da receita corrente líquida. E essa receita corrente líquida que vai ser a base de cálculo para a apuração dos limites legais. Então, essa questão
ela está certa, vai ser deduzidos os valores das transferências que eles fizerem aos municípios por determinação constitucional. Basicamente aqui é o que a gente chama de cota parte, né, do ICMS e cota parte do IPVA. Então, por exemplo, tudo que o governo arrecada de ICMS e IPVA, uma parcela vai para estados e municípios. Então, ela tem essa parcela que vai para estados e, que vai para municípios de ICMS e IPVA, tem que ser excluída, né, deduzida do cálculo da receita corrente para se chegar na receita corrente líquida. Então, a 7, gabarito certo. Perfeito? Vamos lá para a questão 8. Bom, questão 8 é bem simples, né? A Lei Complementar 101 tem como objetivo estabelecer normas de, claro, né? Tá lá bonitinho, normas de finanças públicas, né? Então, basicamente, né? Fundamentado nos artigos 165 e 169 da Constituição Federal. Perfeito? Então, basicamente, nessa questão bem simples, a gente, teoricamente, essa é aquela que não pode errar de jeito nenhum. Vamos lá para a questão 9. Vamos para a questão 9. A renúncia de receita, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá, né? Então, essa questão, mais uma vez, né, ela está associada à renúncia de receita, que está lá no famoso artigo 14. Então, tem que atender as metas fiscais constantes do plano plurianual? Não, né? As metas fiscais ficam na LDO. Atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí tá certo, né, gente? Então, esse caso aí específico dessa questão, gabarito B de bola, né? Tem que atender a LDO. E aí a LDO, que todo ano é feita uma nova, pode ter lá alguma regulamentação específica. Está acompanhada de estimativa do impacto de caixa no exercício final. Não, na verdade, no impacto de caixa é estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e nos 2 seguintes. É isso que fala a lei, né? A famosa previsão trienal, no exercício que entra em vigor e nos 2 seguintes, impacto orçamentário e financeiro. Perfeito? Está acompanhado de medida de compensação, como perdão da dívida, por exemplo. Não, gente, perdão de dívida não é ativa, não é medida de compensação, tá, gente? Medida de compensação é só aumento só proveniente de aumento, tá, gente, de receita tributária, mediante aumento de alíquota, ampliação da base de cálculo, né? Ou criação de novo tributo ou contribuição. A renúncia de receita será vedada para estados e municípios a partir de 2020. Não existe essa regra, né? Para renúncia de receita não tem essa vedação. Então a 9, gabarito B de bola. Beleza? Então a gente já visualizou aí a 9, gabarito B de bola. Vamos lá, né? Vamos lá para 10. Bom, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais uma questão, né, sobre renúncia de receita. Assinale a alternativa correta em relação às condições e procedimentos para a renúncia de receita. Olha como cai o artigo 14 da LRF, né, em prova. Então tem que tomar cuidado com esse artigo 14. Bom, deve atender ao disposto no plano plurianual e deve ser acompanhado de demonstrativo comprovando, né, que não afetará as metas fiscais. Primeiro que não tem nada a ver com o plano plurianual, né? Então, e deve ser acompanhado de demonstrativo comprovando que não afetará as metas fiscais previstas na LDO. Não, mas o plano plurianual inviabiliza, né, a renúncia de esse item. Deve atender o disposto na lei orçamentária e deve ser acompanhado de medidas de compensação que afetarão as alíquotas dos tributos federais. Tem nada a ver, né? Não vou nem analisar esse aqui porque é descabida totalmente. Deve atender o disposto no PPA, não tem, gente, nada associado na LRF ao plano plurianual. Deve estar acompanhada pelo menos de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo. É a única que é possível, tá, gente? Mas quando ele fala aqui pelo menos, né, teria um erro técnico nessa letra D, mas foi o gabarito porque é a única possível.
né? Porque, na verdade, essa medida de compensação ela tem que ser feita se o ente não comprovar que aquela renúncia foi considerada na previsão da Receita que não afetará as metas fiscais. Mas foi o gabarito da questão. A letra E também seria inviável, né? Deve estar acompanhada de garantia, não tem nenhuma garantia que deve se constar efetivamente para conceder renúncia de receita, tá bom? Então o gabarito só poderia ser D, mas com esse erro quando bota ali pelo menos. Não, tem que ser pelo menos uma das medidas, né, abaixo. Aí tem duas lá que podem ser utilizadas. Perfeito? Mas o gabarito foi D de dado. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. Bom, vamos lá para a questão 11. Tendo como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, é sempre importante a gente destacar, né, e verificar qual é a referência da questão, porque a gente vai ter que interpretar a questão com base naquela legislação, né? Porque tem diferença, né? Se fosse Constituição Federal, se fosse Lei 4.320, então tem que tomar cuidado com isso. Então a LRF, ao transformar a LDO em instrumento de planejamento trienal, inclui o anexo de metas fiscais, né? O famoso AMF, no qual se estabelecem as metas anuais a serem implementadas no exercício a que se refere a LDO e nos dois seguinte. Perfeito, pessoal? Perfeito, tá, gente? É importante até destacar essa questão, ela traz essa informação, que a LDO ela é feita todo ano. Só que por ela ter essas metas fiscais estabelecidas por 3 anos, a doutrina entende que a LRF transformou a LDO num instrumento de planejamento trienal, exatamente porque as metas fiscais elas são estabelecidas para 3 anos. Então, essa questão ela foi considerada certa, tá, gente? Então, é só um detalhe aí importante. Ó, é importante destacar o seguinte, né? Como é que funciona a LDO. Então, a LDO, por exemplo, 2021, ela é elaborada, ela começa a ser elaborada em 2020, né? Em 2020, ela começa a ser elaborada, só que ela vale para o ano seguinte. Então, ela vai trazer as metas fiscais para o ano em que se referir, que é 2021, e para os 2 anos seguintes, 2022 e 2023, tá? Mas, sempre essas metas, apesar de ser anuais para 3 anos, quando for elaborado, por exemplo, a LDO 2022, essas metas podem ser modificadas, com exceção da de 2021, porque já passou, né? Então a LDO 2022 vai trazer as metas fiscais para 2022, que é o ano em que ela se refere, 2023 e 2024. Cuidado, tá, gente? Que as metas elas são anuais para 3 anos, não são metas para 3 anos, são metas anuais que são fixadas para 3 anos em cada LDO através do anexo de metas fiscais. Então, perfeito, pessoal, cuidado. Então, quando aparecer em prova que a LDO é um instrumento de planejamento trienal, é com base nessas questões das metas, mas lembrar que as metas são anuais. Só que cada LDO estabelece a meta do ano em que se refere para os 2 subsequentes. Cuidado, o ano da elaboração da LDO é o ano anterior. Então, cuidado com a questão, né, que pode ser maquiavélica, colocar para o ano da elaboração. Não, ano da elaboração seria 2020, é o ano para que ela se refere, que é o ano seguinte, 2021. Então seria 2021 e os 2 subsequentes, ou seja, 2022 e 2023. Então tem que ficar bem atento a essas questões, tá legal? Então vamos lá para a próxima questão, a 12. Bom, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias possui atribuição de. Então vamos lá para a gente visualizar qual a atribuição da LDO. Então tem várias opções aí, né? Vamos lá. Já que ele está tratando especificamente da LDO, vamos identificar. Define o conceito de representação fidedigna do balanço geral da União. Não, representação fidedigna é uma questão mais contábil, né? Mais ligada à contabilidade pública. Então são as famosas NBCTs, que são as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, que define esse conceito de representação fidedigna.
define os critérios de asseguração e revisão. Não define nada de critério de asseguração, isso não é função da LDO. Estabelece receita e as despesas previstas e fixadas no período. Isso é a LOA, né? Não a LDO. Estabelece as demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Aqui está certo, né? Foi uma novidade, isso aqui faz parte da LDO, foi uma novidade, né, trazida aí pela Lei 4.300, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, que fala que a LDO ela pode normatizar essas transferências, né, que ocorrem muito de um ente para outras entidades públicas ou privadas. Né, são as famosas descentralizações. Então, nesse caso aí específico, né, é importante lembrar que essas transferências de recursos, elas são chamadas de subvenções, né, se for para despesa de custeio, ou auxílios, se for para despesa de capital, tá bom? É só mais uma informação para a gente visualizar. Subvenções para despesa de custeio e auxílios para despesa de capital. Orientar a elaboração do plano plurianual. Não tem nada a ver, né? Como eu falei, a LRF não fala de plano plurianual. Então, o gabarito D de dado. É um detalhe importante. Apareceu o PPA, tá, gente, na questão sobre LRF, já sabe que o artigo 3º que tratava desse tema foi vetado. Vamos lá para 13. Então, vamos lá para a questão número 13. Bom, de acordo com as disposições da Lei Complementar 101, a receita corrente líquida será apurada somando-se a receita arrecadada no mês em referência e nos 11 anteriores. Então, gente, é importante sempre lembrar que a receita corrente líquida serão sempre a soma das receitas de 12 meses. Então, sempre será 12 meses, tá? Só que é uma base móvel. Então, é sempre o mês em referência e os 11 anteriores. Então, é a soma do mês em referência e dos 11 anteriores. Por quê? A gente vai verificar, por exemplo, tá, gente, que a despesa, mais à frente, né, quando a gente for estudar, que a despesa de pessoal, ela é apurada quadrimestralmente. Ela é apurada quadrimestralmente. Porém, o limite com despesa de pessoal, a base de cálculo é a receita corrente líquida. Então, por exemplo, quando for apurar a despesa de pessoal do primeiro quadrimestre, e o primeiro quadrimestre ele termina quando? Em abril. Então, abril seria o mês de referência. Então, vamos supor que seja desse ano de 2020. Abril de 2020, quero apurar a receita corrente líquida referente a abril de 2020 para calcular lá o limite com despesa de pessoal. Tem que somar quais são os meses que tem que ser somados. Então, o mês em referência, né, que seria abril de 2020 e os 11 anteriores. Então, vai começar lá de maio de 2019 até abril de 2020. Ou seja, são mês em referência e os 11 anteriores. Então, sempre lembrando, são sempre 12 meses. Muita gente pode ficar, se é de abril de 2020, eu tenho que pegar só de janeiro a abril de 2020? Não, tá, gente? Cuidado com isso. Não pega só aquele período que está sendo se referindo, primeiro quadrimestre, só 1º de janeiro a... Não, sempre são abril. Não, são 12 meses sempre. Então, pega abril e retroage os 11 anteriores, soma tudo, porque sempre a base é anual. Apesar da apuração ser quadrimestral, a base é anual. É sempre um período de 12 meses em relação à receita corrente líquida. É isso que tem que ficar claro. E também na despesa de pessoal, quando for calcular o limite, tem que pegar a despesa de pessoal de abril e somar com a dos 11 anteriores. Aí sim você vai encontrar lá o percentual e vai apurar o limite de gasto de pessoal daquele órgão, daquele ente, tal, daquele poder. Perfeito? Então ficar atento só a esses detalhes.